Olá, para quem não me conhece, eu sou Mayara Amboni. Eu fiz esse canal para dividir algumas experiências, principalmente as que são relacionadas com os sonhos. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, eu aconselho você a assistir os outros para entender melhor todo o contexto de tudo que eu vou falar. Hoje eu quero falar sobre um sonho que eu tive em 2017 com o Jack Sparrow. E esse sonho, ele traz uma mensagem relacionada a levar uma vida de forma mais criativa. E é interessante, né, eu falar o sonho para vocês, contar o sonho e contar como ele foi interpretado, para vocês entenderem melhor como é que funciona essa questão da simbologia, né, e como é que funciona essa questão das mensagens que os sonhos trazem, né. Então, o sonho começou assim. Eu tava num lugar que tinha uma espécie de um exército, assim, e num lugar mais acima tinha um chefe, um líder. E esse chefe comandava esse exército. E aí eu olhava para aquelas pessoas daquele exército e eles eram totalmente organizados, assim, sincronizados, sabe? Todos estavam com a mesma... o mesmo uniforme e eles se moviam exatamente iguais, assim, no mesmo sentido, no mesmo ritmo. Então, no começo, quando eu cheguei no sonho, quando o sonho começou, né, eu olhei para aquilo e eu achei aquilo muito bonito, eu admirei aquela organização, aquela coisa tudo muito bem feita, sabe? Só que daí depois eu comecei a refletir e aí eu comecei a pensar... Não, mas na verdade eles estão parecendo robôs. Parece que eles não têm vida, sabe? Eu comecei a achar aquilo estranho. Porque no fim, eles não... Aquelas pessoas que estavam ali, elas não estavam pensando livremente, né? Digamos assim, né? Elas estavam simplesmente seguindo as ordens daquele líder. E elas estavam meio que sendo fantoches dele, né? Como robôs mesmo, programados, né? Então era como se aquele líder programasse aqueles robôs, que eram pessoas na verdade, e eles só seguiam a programação, né? E aí eu comecei a achar aquilo estranho, assim, não, isso não tá, isso não é normal. Aí mudou a cena totalmente, pra um cenário totalmente oposto, que era o quê? Era eu dentro de um bote fazendo rafting, olha só que diferença. E aí, o líder desse bot era nada mais, nada menos que o Jack Sparrow. Daí, eu estava nesse bot com essas pessoas, tinha várias pessoas ali, o Jack Sparrow era o comandante. E a gente desceu várias quedas d'água, né, pela correnteza, enfim. E aí, chegou lá embaixo, tipo, o rafting é uma coisa assim arriscada, né? Mas a gente fluiu, né? E foi tudo certo, assim. Aí chegou lá embaixo, tinha meio que um laguinho, assim. E aí todo mundo foi embora e uma mulher, que essa mulher era eu também. Sabe aquelas coisas confusas de sonho, né? Essa mulher ficou lá e ela tava sozinha naquele lugar, que todo mundo foi embora. E tinham animais à espreita, querendo atacar ela. Daí eu no sonho fiquei pensando, tá vendo? Ela fez aquela aventura e tudo mais, mas no fim acabou ficando sozinha, correndo risco agora, né? Aí, o que aconteceu? Olha só que interessante. O sonho pareceu uma cena de filme, assim. Ele focou, depois ele foi pra uma outra cena e focou nos sapinhos, bem num cantinho da tela. E aí, esses sapinhos, eles começaram a cantar uma musiquinha. E aí no sonho apareceu como se fosse uma divisão assim transparente, como se fosse uma divisão de dimensão, sabe? E de um outro lado, de uma outra dimensão, né? Uma senhora escutou essa musiquinha dos sapos e ela interpretou como se fosse uma santa falando com ela. E ela escutou uma mensagem de que ela deveria ajudar essa moça. E aí ela foi lá e ajudou a moça, então a moça não foi atacada pelos animais, né? Então, vamos agora à interpretação do sonho, que eu fiz na época com a ajuda do meu terapeuta. O que esse líder no começo do sonho estava representando, né? Ele estava representando o meu ânimos. O que é o ânimos? Falando bem brevemente.
ele é o lado masculino que existe dentro de cada mulher. E da mesma forma existe um lado feminino dentro de cada homem, né? Então o que esse sonho estava mostrando? Que o meu ânimos, né, o meu lado masculino, ele era muito rígido, né? Ele era de um jeito, né, naquele estágio de desenvolvimento, ele era muito exigente, né? No caso, muito exigente comigo mesma, e que queria que tudo fosse muito organizado, né? Que era aquele exército, todo mundo se mexendo da mesma forma, né? Todo mundo bem alinhado, né? Então, isso estava mostrando que o meu ânimos exigia isso de mim, né? Dos meus comportamentos, né? Tudo muito organizado, previsível, né? E que não tinha margem para erros. Então, difícil lidar com um ânimos desse, né? Quando ele não te deixa errar, né? E quando esse ânimos exige de ti isso, uma perfeição, sabe? E você não pode errar, isso te bloqueia a criatividade. Porque se você não pode errar, como é que você vai arriscar coisas novas? Criatividade é isso? Criatividade é você fazer coisas novas. Mas para fazer coisas novas você precisa de espontaneidade e você precisa ter coragem, né, de expressar as novas ideias e de errar e de fracassar. Isso é importante, porque senão não existem novas ideias, né? Tudo precisa de aperfeiçoamento ao longo de um processo, né? Mas se você não se permite errar, você não se permite nem começar o processo, né? Então, ao ter atitudes criativas, na verdade você vai brincar com ideias, né? Você joga ideias e espera retorno dessas ideias, espera feedback dessas ideias para você ir trabalhando elas, né? Mas se você já quer começar acertando, você vai se limitar demais, né? E era isso que eu tava fazendo comigo. E isso eu não falo simplesmente para questão de trabalho e estudo, não. É pra questão de como viver a tua vida, no geral, assim. Então, existia essa figura muito rígida, né, dentro do meu sonho. Porém, no começo, eu estava olhando para aquilo ali e eu estava achando muito bonito, né, porque eu estava me apegando a esse comportamento porque eu admirava isso. Porém, eu comecei dentro do sonho mesmo, eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada. Que aquelas pessoas não estavam agindo de um modo como se elas tivessem vida própria, né? Elas só estavam agindo como um robô, né? Como uma programação. Então, isso estava simbolizando que eu já estava começando a mudar as coisas dentro da minha cabeça, né? Eu já estava começando a perceber que esses comportamentos que eu vinha tendo não estavam tão legais assim. Aí, vamos para a parte do rafting, né? Gente, começando já pelo rafting. O que é o rafting, né? É um esporte dentro de um rio, com várias quedas. Ali, quantas coisas imprevisíveis podem acontecer? Várias. E nisso até entra um detalhe bem importante, que é: eu não tenho coragem de descer de tobogã. E assim, ó, quando eu vou num parque de diversões, né, eu já fui no Beto Carreiro, naquela Big Tower e tal, né, eu tenho coragem de ir, porque é uma máquina, e eu sei qual é o processo que eu vou passar ali dentro, né, aquilo já tá programado, né, então é uma coisa previsível, né. Porém, pra mim, na minha interpretação, o tobogã é totalmente imprevisível, porque você tá lidando com água. Então eu não sei como é que eu vou chegar lá embaixo, vou me afogar, sabe? E se eu vou me ralar naquele tobogã, eu não sei. Então pra mim é muito imprevisível e eu tenho muito receio de descer de tobogã. Então isso pra mim já é muito importante, essa questão do rafting, porque o rafting é basicamente a mesma coisa, né? Totalmente imprevisível, você não sabe se o teu bote vai capotar ali na água, né? O que vai acontecer, né? Você não sabe. Então, essa simbologia foi muito importante nesse sentido, né? Porque, querendo ou não, a vida é assim, né? A vida é imprevisível, né? E, cara, a gente se apega muito a querer encontrar uma segurança, uma estabilidade e uma previsibilidade na vida, mas a verdade é que a vida não é assim, né?
nossa, agora a gente tá passando por uma época de pandemia e isso tá mais claro impossível, né? Quem é que esperava que isso fosse acontecer, né? Então, a vida não é previsível. Então, não adianta você ter um ego que quer previsibilidade, porque ele simplesmente não vai estar ajustado com a realidade. Só isso, né? Você pode querer agir assim, mas você vai estar sempre se frustrando e você vai se fechar para desenvolver as suas capacidades de lidar com a imprevisibilidade. Porque se você espera uma realidade previsível, você não se prepara para uma realidade imprevisível. Enfim, continuando, né, com o sonho. Quem era o líder nesse caso, que seria então a representação desse novo Animus, né? De um Animus, que era líder de um exército super organizado, passou para o Jack Sparrow. Olha só a diferença. O que é o Jack Sparrow, né? O Jack Sparrow é um pirata, que é um explorador, né? Ele tá sempre explorando novos lugares, né? E ele é uma personagem que ele soluciona problemas de forma muito criativa e totalmente imprevisível, assim, né? O jeito menos óbvio possível, ele resolve as situações assim. E é muito interessante ver o filme, né? Depois que eu tive esse sonho, eu fui reassistir os filmes. E é engraçado, assim, que ele tá em situações que tu olha e diz assim, agora lascou, não tem solução, ele não vai conseguir escapar. E aí acontece 1000 reviravoltas e ele consegue escapar da situação, né, de um jeito nem um pouco óbvio. Então, ele já é essa personagem que é totalmente maleável e que faz uso da criatividade e que aproveita as situações que estão acontecendo externamente também para encontrar as soluções para os problemas dele. É totalmente diferente de você estar vivendo com uma mentalidade esperando previsibilidade, né? Ele vive no filme situações totalmente inusitadas, né? E outra coisa também que é muito interessante dessa personagem é que ele tem uma bússola. E essa bússola, ela é bem especial, ela mostra a direção do que ele deseja de coração. Cara, isso é muito legal, assim, até me arrepio de falar. Por quê? Porque quando a gente se conecta com os nossos sentimentos, a gente ganha essa bússola, porque os nossos sentimentos são essa bússola, né? Que diz o que você realmente deseja, né? O que você realmente quer para viver a sua própria vida, né? Então, o Jack Sparrow tinha essa bússola para guiar ele nas aventuras dele, né? Enfim, então tava mostrando aí uma possibilidade, né? De uma mudança de ânimos, né? De um ânimos rígido para um ânimos criativo e totalmente maleável, né? Aí, no final, acontece aquela cena, né? A menina lá fica sozinha, correndo risco. O que isso está simbolizando? Estava simbolizando os meus medos, né? De aceitar essa realidade imprevisível, porque era uma coisa assim, eu vou aceitar essa imprevisibilidade, mas no final eu vou acabar tendo problemas e correndo muitos riscos, né? E aí mostra essa situação, né, dos sapinhos cantando e da senhora que foi lá ajudar a menina. O que isso tá simbolizando pra mim, né? Pra mim significa que a gente tem capacidades que vão além daquilo que a gente consegue enxergar e perceber, né? Só que, claro, a gente tem que desenvolver essas capacidades, né? Tem que entrar em contato com elas. Que pra mim tá muito conectada com a questão da espiritualidade, né? Por quê? Eu acho que de alguma forma a gente separou demais essa questão da espiritualidade de nós mesmos, sabe? E o fato de que, na verdade, eram os sapinhos que estavam cantando, né? Pra mim mostra que é um elemento da natureza, né? Então, essa coisa que a gente chama de espiritualidade nada mais é do que uma faceta de nós mesmos, da nossa natureza, né? Então, assim, se você se permite explorar mais as coisas, né? Se liberta um pouco desse medo, né? De ter sempre tudo bem programado e tudo bem previsível, né? A partir do momento que a gente se liberta disso, a gente se expõe a muitos riscos e isso é um fato, né? Mas, ao mesmo tempo, não quer dizer que a gente é super poderoso e que a gente vai conseguir resolver todos os problemas que vão aparecer na nossa vida e que a gente tá sempre a salvo. Não quer dizer isso. Mas quer dizer que
nós temos mais capacidades do que aquelas que a gente está acostumado a usar no nosso dia a dia, né? Então, às vezes, a gente tem aí uma capacidade de um carro super potente. Eu não vou nem dar um exemplo de que carro é, porque eu não entendo nada de carro. Mas a gente tem uma capacidade de um carro super potente, porém, a gente age como se a gente fosse uma carroça, sabe? Então também não precisa ser assim, né? É bom a gente explorar as nossas capacidades, né? Aos pouquinhos, né? E aprendendo. Outro exemplo também é a mesma coisa que tu ter um smartphone e tu usar ele só para fazer ligação, sabe? Então, quando a gente tá no nosso dia a dia, né, uma rotina totalmente previsível, você acaba não entrando em contato com essas capacidades. Mas quando você se permite explorar a vida e ao mesmo tempo que você explora externamente, você também está explorando internamente. Porque a todo momento que tu se coloca em uma nova situação, você está se encontrando com uma nova versão de você, né? Você está se encontrando tanto com a velha versão quanto com a nova, né? E você começa a perceber, né? O que a velha versão não sabe, né, sobre essa situação e o que a nova tem para oferecer para resolver essa situação, né? Para lidar com essa nova situação, né? Então, isso, na verdade, é uma mentalidade voltada para o crescimento. E aqui eu até quero dar o exemplo de um livro, que é esse aqui, Mindset, que eu ganhei de uma amiga minha. E esse livro também já chegou de formas interessantes, chegou até minha mão esse livro. E é legal que ele já veio reafirmar várias coisas e me relembrar de várias coisas que eu vim aprendendo durante esse caminho. Mas esse livro aqui fala da diferença da mentalidade fixa para a mentalidade de crescimento. E esse meu sonho foi mais ou menos isso, né? Foi uma transição da mentalidade fixa, né? Que era aquele ânimos, né? Aquele chefe esperando um desempenho totalmente programado, né? E previsível, para um outro que é bastante livre, né? E criativo. E olha que importante isso, né? Por quê? Se você está utilizando a mentalidade fixa, você não se permite crescer e você tem muito mais dificuldade em lidar com os reveses da vida, né? Porque você encara aquilo como um fracasso e como se aquilo indicasse que você não tem valor, que você não tem capacidade para enfrentar aquela situação. Mas se você tiver uma mentalidade voltada para o crescimento, tudo muda de figura, tudo. Por quê? Você está simplesmente focado em crescer e em se desenvolver, né? Então, na questão não é você vencer ou você perder, não tem nada a ver com isso. A questão é o que eu vou aprender de mim mesmo fazendo essas experiências, entende? Então, muda tudo, porque, sei lá, você pode até participar de uma competição e não ganhar a competição e mesmo assim você aprendeu muita coisa com aquela competição, né? Porque você participou daquele processo, você viu como você se sentia, você conheceu quais eram os seus limites, o que você pode melhorar, né? Porque se você só sabe o que você pode melhorar quando você conhece as suas fraquezas, né, os seus limites, e isso te abre uma porta para um crescimento muito maior, né? Porque se você tem medo de errar, né, você se limita. E agora falando sobre isso, eu até lembrei de um outro sonho que eu tive recentemente, e eu vou contar ele aqui, pra fechar aí a explicação do que eu tô querendo dizer. Nesse sonho eu tava fazendo uma excursão, e aí o ônibus parou, assim, era meio que uma serra, assim, era um lugar alto, e tinha um morro, assim, e aí o ônibus parou, e a gente teria que descer como se fosse numa caverna, assim, e o lugar era muito estreito. E era assim, pedra, e tu tinha que descer, era meio claustrofóbico o lugar, né? E aí, lá embaixo, eu não sei o que teria lá embaixo, eu não sabia. Só que eu tava muito curiosa pra ver o que tinha lá embaixo. E aí eu fui descendo, né, junto com um grupo, e aquilo tava assim, ó, sufocante. Mas eu fui descendo e eu fui me sentindo mal durante o caminho, porque eu tava, nossa, meu Deus, eu tô abafada aqui, eu vou passar mal. Mas ao mesmo tempo eu tava me fortalecendo e dizendo, não, eu vou conseguir
não vai faltar ar, eu vou chegar até lá embaixo, eu quero ir lá ver o que tem lá embaixo. E aí eu fui descendo. Então esse caminho todo foi uma coisa assim, ó, foi muito desafiador, sabe? Eu descer todo esse caminho. Mas eu fui vencendo a mim mesma enquanto eu descia. Quando chegou lá embaixo, não era uma caverna como eu tava esperando, era uma lanchonete e tinha abertura para o outro lado do morro. E aí eu pensei, nossa, a gente simplesmente poderia ter dado a volta, né? O ônibus poderia simplesmente ter dado a volta e ter parado lá. E daí eu na mesma hora me toquei assim, não, mas não teria sido a experiência que foi, nem mais nem de longe, sabe? Eu me tornei uma pessoa melhor, né? Eu cresci ao fazer aquela descida, porque eu aprendi a controlar os meus medos. Muito diferente se eu já tivesse chegado e entrado pela porta lá do outro lado, né? Então, olha só que interessante, né? A gente valorizar, né, o processo, porque é o processo que tá te ensinando. É no processo que você tá crescendo, você tá se conhecendo, conhecendo as suas potencialidades e os seus limites, né? Tem muita coisa ainda para falar sobre esse assunto, mas eu não quero fazer um vídeo muito longo, então eu vou parar por aqui. Mas espero que sirva de incentivo para que vocês se motivem a ser mais exploradores com um mindset de crescimento e não serem tão focados em querer acertar, né? Isso também está muito relacionado à brincadeira, né? A levar a vida de um jeito mais divertido, né? Usar a nossa curiosidade, aproveitar a nossa curiosidade para explorar as coisas. E eu garanto que isso vai fazer a tua vida ficar muito mais viva, né? Porque daí tu sai daquele negócio de ser um robô, né, programado, que era o que eu observei naquele exército, né, que eles estavam se comportando como robôs, né? E você começa a experienciar novas coisas, né? Comportamentos diferentes, né? Novos modos de ver as coisas, de interpretar, de lidar com as situações, enfim. E isso tudo te faz sentir mais vivo. Então é isso. Para esse vídeo não ficar mais longo, eu vou parar por aqui. E aí em outros vídeos eu vou falando mais sobre esse assunto e sobre outras coisas. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha sido útil para vocês de alguma forma. Curta, compartilhe, me deixa seu comentário, seu feedback para eu saber se tá sendo legal. E a gente se vê na próxima.